O Santos fez um bom jogo em Curitiba e poderia até ter voltado da Arena da Baixada com a vitória sobre o Furacão. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o jogo da noite deste sábado, o empate do Santos com o Atlético Paranaense por 2-2, com o Marcos Leonardo balançando as redes duas vezes e com uma postura que durante uma boa parte do jogo agradou o torcedor do Santos. Mas antes, os nossos recados. Falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Acompanhe também mais informações pelas redes sociais da Exatec. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que também ajuda a divulgar o nosso trabalho, e se quiser, torne-se membro do canal. Bom, fizemos aquele malabarismo todo para assistir o jogo pela Twitch, né? A transmissão do Casemiro, mas deu tudo certo no final das contas. E vimos um Santos que muita gente se surpreendeu, né, com o início da partida. E eu acho que se surpreendeu porque viu exatamente a postura igual a que o Santos teve contra o Palmeiras, né? Talvez muita gente não imaginasse que o Santos pudesse manter a mesma postura que teve contra o Palmeiras. A diferença é que o Santos bobeou, tomou um gol, né? Aliás, de novo, né? Bobeou, tomou gol de bobeira, né? Neste sábado. Mas a postura foi a mesma porque a escalação foi a mesma, né? Não teve aquela invenção de dois centroavantes, aquele buraco no meio de campo, né? O Santos teve uma consistência, mesmo com o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes. Não houve ali um comprometimento com o Zanocelo, com o Sandri fazendo uma grande partida, né? Tem gente que resolveu decretar o fim do Sandri algumas semanas, meses atrás, sem entender os processos, a lesão que ele teve, a recuperação da Covid, a falta de ritmo. Tirar o Sandri do time hoje é completamente sem propósito. Como não dá para tirar o Zanocelo, também não dá para tirar o Rodrigo Fernandes, eu espero que daqui para frente este sistema seja mantido pelo Bustos, jogando fora e jogando em casa. E claro, dependendo das circunstâncias, ele possa fazer aí variações. Então o Santos começou com aquela escalação que a gente imaginava, que era a que eu pedia também, com os três volantes, com o Júlio, que fez uma partida boa, né? Inclusive ele participou do segundo gol do Marcos Leonardo, a gente já fala sobre isso. O Auro, que muita gente achava que ia ser o caminho das pedras para o Atlético Paranaense, fez lá o papel dele, razoavelmente, né? Não comprometeu, pelo menos não na minha visão, não comprometeu, pode não ter feito uma partida brilhante, mas não comprometeu. E o Marcos Leonardo lá na frente resolvendo. O time fez uma boa partida, né, com um conceito tático bem definido, com supremacia, mas precisa entender uma coisa. Quando você está melhor que o adversário, você faz 1-0 fora de casa, a torcida tensa em relação ao jogo, é preciso resolver, né? É preciso continuar em cima, e o Santos baixou a linha muito cedo, né, na parte final, no terço final da primeira etapa, começou a convidar o Atlético a ficar mais no campo de ataque, muita bola atravessada na frente da área, muito chuveirinho. Teve uma bola que bateu na trave, despretensiosa, é verdade. Teve bola pelo alto que o João Paulo defendeu, e depois do Santos ter aberto o placar com o Marcos Leonardo, né, acabou que o Furacão empatou com o Pablo. Acho que o primeiro lance de bola trabalhada em que o Santos toma gol, né, no campeonato. E foi uma pena, porque o Santos fez um ótimo primeiro tempo. Se fizer a soma geral de tudo, né, teve muito mais posse de bola, muito mais finalizações. Quando o Atlético cresceu, ele deu uma equilibrada nestes números. Enfim, e foi uma pena o Santos não ter virado o primeiro tempo vencendo por 1-0, porque certamente levaria a equipe do Atlético a ter uma postura um pouco mais desesperada, digamos assim, no segundo tempo. E aí veio a segunda etapa, daquele lance lá que a bola vai para a área e o Batistão dá um azar danado, cabeceia para trás, mas o que acontece de gol desse jeito é uma grandeza, né? E dessa vez foi o Léo Batistão, que nem fez uma partida tão boa assim desta vez,
acabou dando azar ali e matou o João Paulo, mas o Atlético seguia, né, naquela toada de ficar perto da área, de ficar se aproximando do João Paulo. Mas aí o Bustos, né, que no primeiro momento eu achei que tinha sido uma loucura o que ele fez, ele acabou empurrando o time para frente de novo. E o Santos quase teve chance de ganhar a partida, né, com as substituições que ele fez. Ele colocou depois, no andamento da partida, o Felipe Jonathan na esquerda, liberando o Lucas Pires para frente, colocou o Ricardo Goulart, o Lucas Barbosa, o Lucas Braga na lateral direita, né, e o Velasquez, que entrou no finalzinho no lugar do Maicon, né, que deve ter sentido alguma coisa, a gente espera que não tenha sido nada de mais grave. Então saiu o Auro, saiu o Maicon, ele tirou o Camacho, né? Ele deixou o time mais ofensivo, tirou o Júlio, depois que também já tinha cartão amarelo, e tirou o Léo Batistão. E foi, antes disso, antes de completar todas essas mudanças, ele foi recompensado com a bola cruzada pelo Maicon, desviada pelo Júlio, e o Marcos Leonardo fazendo o segundo gol dele na partida. O Marcos Leonardo tomou o cartão amarelo, já não ia jogar contra o Internacional mesmo porque estava na seleção, forçou ali o terceiro cartão amarelo. Teve depois o chute do Goulart, né? Teve uma cabeçada do Bauerman. Aliás, o Bauerman no primeiro tempo também teve uma cabeçada impressionante. Então o Santos fez um bom jogo, né? O Atlético, que é treinado pelo Felipão, que é um treinador que faz isso aí que a gente viu hoje, é muito na base da vontade, da correria, da bola na área, do bumba meu boi, mas quando o Santos colocou a bola no chão, ele foi amplamente superior. E o Atlético na base da correria e da força de vontade, que é o estilo do Felipão, basicamente, ultimamente, né? Só isso. Quando ele pega um time mais bem treinado, geralmente acontece o que a gente viu hoje. É que o Santos ele não soube manter a resiliência, digamos assim, usando uma palavra da moda, no primeiro tempo, né? Não soube resolver o jogo, mas no segundo voltou a melhorar, voltou a crescer e acabou sendo um resultado aceitável. O Santos talvez neste domingo seja ultrapassado na tabela por outras equipes, porque o campeonato é muito equilibrado, né? O Santos subiu na classificação para o 8º lugar com 12 pontos, né? O Atlético segue à frente com 13, enfim, teve alguns jogos aqui, deixa eu até acompanhar. Na hora que eu estou gravando tem jogo rolando, né? O São Paulo empatou com o Avaí, o Ceará empatou com o Curitiba, o América que venceu o Cuiabá, né? O América deu um pulo na tabela para 14 pontos, né? Passou aí na frente do Santos. Então, times que não vão superar o Santos nessa rodada, obviamente, Juventude, Atlético Goianiense, Fortaleza, o Cuiabá que já ficou para trás, aí o Ceará que já ficou para trás, o Avaí que já ficou para trás. Então o Santos pode terminar a rodada em 10º, mais ou menos. Pode ser que termine a rodada em 10º, depende aí dos resultados. Mas de toda forma, é aquilo. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas até aceitável o empate, desde que o Santos vença o Internacional, quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Eu hoje não tenho críticas ao trabalho do Bustos, acho que ele acertou na escalação, acertou nas substituições. Felizmente não houve interferência do VAR, mas os problemas que o Santos demonstrou são os problemas de um time que está ainda num processo de maturação. Se a gente for comparar aí, quando o Bustos ele levanta essa argumentação, ela é justa, né? Alguns times com alguns treinadores precisam de um tempo para serem os times que são. O próprio Flamengo, quando tinha o Jorge Jesus, ele perdeu aquele ritmo quando o treinador saiu. O Abel no Palmeiras chegou a ser criticado no começo. O time depois cresceu, foi crescendo aos poucos, e o Santos está crescendo aos poucos. Se mantiver o sistema de jogo, se mantiver essa intensidade, essa organização daqui para frente, o que fez contra o Palmeiras e o que fez contra o Atlético Paranaense, vai começar a ganhar jogos. Hoje fez gol, né? Fez gol, teve mais posse de bola. Os números da partida são os seguintes: foram 14 chutes a gol do Atlético e 14 chutes a gol do Santos. Na meta, o Atlético acertou 4, o Santos acertou 3, mas o Santos teve 59% de posse de bola contra 41% do Atlético Paranaense, né? Teve mais precisão de passes, trocou mais passes, teve menos cartões amarelos,
cometeu menos faltas, número de escanteios foi quase igual, né? O Atlético teve 7, o Santos teve 6. Ou seja, o Santos ficou no campo de ataque da equipe paranaense. Ele não se restringiu apenas a se defender, a esperar o adversário. Claro que tem um outro momento que o Atlético dá uma crescida e o Santos se encolhe um pouco, mas no geral o Santos fez uma partida bastante aceitável. Então, repito, sem críticas ao treinador, um ou outro jogador que fez partida abaixo, como o Marcos Leonardo foi muito bem, o Sandri foi muito bem, o Maicon e o Bauerman estavam muito bem na partida, apesar dos gols marcados pelo Atlético. Enfim, o Zanocelo cumpriu o papel dele. Acho que o Batistão, o Júlio, acho que fez uma boa partida. O Batistão não pelo gol contra, mas pela participação dele em si. Acho que foi talvez a pior partida do Batistão nas últimas recentes, né? Infelizmente. Mas é isso, o Santos foi lá, somou um ponto. Se mantiver essa pegada ao longo do campeonato e das Copas, tem chance, né, de, fazendo um jogo assim, lá na Venezuela, por exemplo, já resolver lá na Sul-Americana, mas tem que ir com o time titular. Se fizer esse jogo de intensidade lá, resolve no jogo de ida. Terça-feira a gente vai saber quem é o adversário na Copa do Brasil. Dependendo de quem for, se o primeiro jogo for fora e tal, o Santos pode encaminhar também a sua sequência. E dentro da competição, mantendo a produtividade que nós vimos hoje, tem tudo para seguir bem no campeonato a equipe do Santos, tá certo? Neste momento vejo que o Corinthians faz 1-0 no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um dos times que está na zona do rebaixamento. O Corinthians está lá na parte de cima da tabela. Lembrando que neste domingo tem Juventude e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Palmeiras e Atlético Mineiro, Bragantino e Internacional. Na segunda-feira tem Botafogo e Goiás, tá certo? Então é isso. Bom resultado do Santos, poderia ter sido melhor, mas o principal, o time mostrou novamente organização e equilíbrio. Bustos, mantenha o sistema. Você encontrou o jeito do time jogar. Não altere essa formação, porque ela tem tudo para dar certo, mesmo jogando em casa. Os 3 volantes dão liberdade para os laterais, dão sustentação para os caras que jogam na frente, seja o Goulart, seja o Batistão, o Marcos Leonardo, o Angulo, o Juan, enfim. É uma formação com 3 homens ali mais fortes no meio de campo que deixa o Santos muito mais equilibrado, tá certo? Então é isso. O Santos foi a 12 pontos no campeonato, com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 12 gols pró, 8 gols contra, um saldo de 4. Na semana que vem tem compromisso contra o Internacional, repito, na Vila 9h30. E no final de semana, no sábado, novamente às 7 da noite, pega o Galo no Mineirão. Então o Bustos terá bastante trabalho pela frente e o elenco também esta semana, tá certo, meus caros? Então é isso. Vamos pelo menos aproveitar o final de semana sem a dor de cabeça de uma derrota, mas com aquela pontinha de amargura, ou como preferir, de que o Santos poderia ter conquistado finalmente a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, tá certo? Quem sabe venha nas próximas rodadas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.